A questão da escuta surgiu para mim como um tema de trabalho quando eu saí do Brasil e fui viver nos Estados Unidos e comecei a viver em língua estrangeira, né? E eu percebia, quer dizer, quando eu não tinha um texto na minha frente, em que eu entendia o inglês, eu tinha que apurar o meu ouvido para entender, por exemplo, o que a telefonista do plano de saúde falava no telefone, né? E eu não conseguia entender direito. Ou quando eu parava na rua para pedir algum tipo de informação, e dependendo do acento da pessoa, né, eu conseguia perceber o acento, mas não conseguia entender direito as frases. Ou seja, eu fui percebendo a função do ouvido, né, justamente porque eu não entendia aquela língua completamente, eu não dominava aquela língua, a não ser por escrito, né, essa imersão auditiva. E aí isso foi uma das primeiras chamadas para prestar atenção no ouvido. A segunda chamada veio da saudade do Brasil, né? Como eu tinha ido embora do Brasil, né? Não tinha ido embora assim, vou passar um ano e volto. Eu saí do Brasil com família, criança, foi todo mundo embora, fechar a casa, bye bye Brasil, né? E aí, de repente, um dia eu lembro que eu acordei sofrendo uma saudade física, não era uma saudade só mental e emocional, era no corporal, né? E o que amainava essa saudade era ouvir música brasileira, né? A importância da audição musical, né? E da riqueza da nossa música. Então, foi um outro insight, né? Depois eu me lembro que eu fui ver uma palestra, era um alemão falando sobre Nietzsche, e ele falava sobre Nietzsche, e eu cheguei um pouco atrasada e eu ouvia Nietzsche, um alemão falando em inglês, sobre Nietzsche e horses, cavalos. Falei, puxa, Nietzsche e cavalos? Eu ouvia Nietzsche e horse, aí de repente ele falou assim, aí o horse falou o quê? Aí eu falei, puxa, ele não está falando de horses, ele está falando de outra coisa. Né? Então, eu tive que ir de novo, né? Fazer esse gesto com o ouvido, assim, para ouvir melhor, e percebi que ele estava falando Horácio, o poeta romano Horácio, Horace, e eu ouvia horse. Né? No entanto, isso me levou a fazer uma pergunta para ele no final, que tinha a ver com esse equívoco sonoro e a questão dos animais no Nietzsche, etc. Né? E acabou dando uma conversa ótima. Então, eu comecei a perceber os erros auditivos, a função importante que eles têm, né? Também como acesso ao inconsciente, como origem da psicanálise. Né? Foi a deitada ali no divã e começar a ouvir as mulheres, não é? Que o Freud teve uma série de insights, inclusive da escuta psicanalítica, e de você ouvir sem o controle necessário, né? Quer dizer, você ouvir os erros, né? As palavras que se misturam, os atos falhos, né? Que dá origem na psicanálise. Aí eu fui dar um curso sobre Clarice Lispector e fui reler com os alunos A Hora da Estrela, e aí, relendo A Hora da Estrela, logo no início, o narrador, que é o Rodrigo SM, diz assim, como é que eu escrevo? Eu escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Aí eu parei nessa frase, fiquei obcecada com essa frase, porque eu estava nesse processo de aprender inglês de ouvido, né? E comecei a pensar o que quer dizer escrever de ouvido. A gente escreve com as mãos, a gente lê com os olhos, que diabo é escrever de ouvido? Né? E aí foi isso que acabou gerando esse livrinho, que agora tá, finalmente faço aqui um spoiler rapidinho da propaganda do livro, que está em português, né? E deu esse estudo sobre a escrita de ouvido, e a gente está aqui reunidos também nesse encontro de escuta e de escrita, que já é uma expansão, né, dessa conversa. Né? Muito bem, então. Então, o que existia, né, anterior a esse trabalho de composição de textura sonora? Eu tinha, à esquerda, vocês estão vendo, uma entrevista que a Marília deu na TV Cultura, o link está ali, depois a gente pode mandar isso para vocês. Né? Então, se vocês acessarem aquele link, vocês assistem a entrevista com a Marília sobre
né? A Clarice Lispector, com ênfase na Hora da Estrela, mas não só, né? Então, eu tinha esse material de áudio, que era a Marília respondendo as questões que eram feitas. Eu tinha, portanto, a fala da Marília, né? Eu tinha os títulos da Hora da Estrela, que estão aqui no centro, né? Como a gente sabe, quer dizer, a proposição era de que essa obra tivesse vários títulos, como tem vários títulos, e eu tinha um universo de citações que a Clarice faz, na verdade, referências que a Clarice faz a composições e a artistas, enfim, compositores, como, enfim, eu escolhi dentre esses, eu escolhi o Bach, o Beethoven, o Carl Orff, o Schumann, o Debussy, o Schoenberg, o Marlos Nobre e o Strauss, né? Não coloquei na textura nem o Chopin, nem o Stravinsky, nem o Prokofiev. Então, era esse o material que eu tinha, né? E aí, o que fazer com esse material, né? Quer dizer, como é que eu consigo contextualizar essa parte sonora, portanto, que remete a uma compreensão pela escuta, que está na obra da Clarice, né? Com essa multiplicidade de títulos e a fala que a Marília construiu sobre a Clarice. Com certeza, esse tipo de escrita e esse tipo de proposição de escuta, nós teríamos tanta variação desse tipo quanto as pessoas que estão aqui, se fossem fazer algo no mesmo caminho. Então, quando a Marília fala, fala de Marília, são textos dela que foram construídos, né, numa colagem. Então, quando está falando frase soando na minha cabeça, eu escrevo de ouvido, eu escrevo de ouvido, eu escrevo de ouvido. Eu pus o título A Culpa é Minha, né? Então, uma frase incomodando, e, ao mesmo tempo, eu pus o Bach com ar na corda-sol, né? que é a criação que ele fez em homenagem à corda-sol, em homenagem, portanto, né, a essa sonoridade, e é justamente a ideia de sonorizando o ar suando, o ar reverberando. Então, foi essa relação. Esse foi o processo de construção dessa textura, que o que eu acho, para deixar mais ou menos aqui inaugurado, né, essa interpretação, é um questionamento sobre o tipo de exercício, de experiência que a gente pode fazer, não só para reforçar essa relação entre escrita e escuta, mas também para expandir dentro de outro tipo, vamos chamar assim, de matriz de linguagem, né? A sonora, a visual e assim por diante. E eu acho também que tem essa força, né? Lembrando esse texto da Clarice, que o A Hora da Estrela começa com essa página, né? Com os títulos possíveis. Isso é a Clarice escrevendo e publicando aquilo que, em geral, não se publicava, que são os rascunhos. Ela está pensando, que título que tem meu livro? A Hora da Estrela, ou, Direito ao Grito, ou, né? Em geral, a gente escolhe um título e apaga os não utilizados, né? Ela expõe o processo da própria escrita, porque também o Rodrigo S.M. é um escritor que expõe o processo de escrever sobre Macabéia, uma nordestina que não tinha direito ao grito, que é muda, né? Ela falava, mas ela era quase muda, é uma das frases, né? A coisa do cordel com a música clássica, enfim, ela faz todas essas conexões no texto, né? Então, também, eu acho que a Clarice ensina muito para a gente essa liberdade da criação, que a gente é uma magma, né? Que a gente tem que levar para as nossas próprias produções criativas, no sentido de libertar essas amarras, né? Que a gente se coloca e que o ensino coloca na gente, e a escrita fica aprisionada, né?
Então, eu acho que essa textura sonora faz parte desses processos de ampliação, né? de expansão do texto, né?